Já não é, já nas artes cênicas, já no teatro, sim, acontece. E como o público está ali e não há uma mediação entre eles, é o público, o palco e o ator, então a improvisação, quando ela acontece, é algo que precisa ser resolvido naquele momento, não é? E aí os profissionais, os atores, não é, se valem das técnicas do profissionalismo, da técnica que eles têm, não é? Dos anos de profissão, não é? Da sua, da sua habilidade de interpretar. Então, aí eles vão improvisar. Pois bem, a terceira questão vou ler novamente, não é? A improvisação no teatro acontece só em função de um problema que surge inesperadamente? Sim, meus amores, vocês concordam? Só há uma improvisação quando algo acontece inesperadamente? Como na situação que é apresentada no nosso próprio livro, não é? Que dá início ao nosso conteúdo, que a iluminação tem um problema e o sol não aparece e eles precisam improvisar ali de imediato. Será que só acontece improvisação no teatro só de uma forma inesperada? Só algo que realmente é um imprevisto, algo que ninguém pôde imaginar que aconteceria? É só assim que acontece uma situação de improviso no teatro? É claro que não, não é isso? O primeiro tópico do nosso conteúdo, ele já deixa bem claro, não é? O título já diz tudo, improvisação como técnica teatral. Aí, no caso, a improvisação já vai ser usada mesmo como técnica. É como uma concepção cênica. E aí vem os jogos teatrais, não é? Que aí a ideia da improvisação, ela vai acontecer de uma maneira elaborada, ela foi planejada, preparada, organizada para acontecer. Por isso que não pode haver nenhuma falha, por isso que não pode haver nenhum, não vai poder haver nenhuma improvisação, algo que realmente não tenha sido pensado lá naquele momento, não é? Então, aí a improvisação ela acontece como técnica mesmo. E aí os jogos teatrais e aquela maneira como tem lá até as dicasinhas no nosso próprio livro, não é? Que aí você tem alguns combinados, era essa palavra que eu estava procurando, meus amores, alguns combinados, não é? Que aí nesses combinados o que vai acontecer? Quem serão os jogadores, que são os critérios, quais serão as regras, qual será a duração do jogo, qual será o problema que vai gerar a improvisação. Então, esses combinados, não é? Vai dar uma organização nessa improvisação. Já que essa improvisação, ela faz parte da peça, ela foi colocada, ela foi introduzida ali, ela foi pensada, elaborada, construída, planejada para acontecer na peça. Então é necessário, não é? Quando eu penso em algo, quando eu elaboro, não é? Eu tenho que criar ali umas estratégias para que ela aconteça de uma forma organizada, não é? Então não acontece improvisadamente? Sim, acontece de improviso, acontece sim numa situação que você não consegue prever, que você não consegue dominar. Sim, acontece esse tipo de improvisação, mas também não acontece somente esse tipo, acontece aquela em que eu me preparo, em que eu planejo, olha, nesse exato momento, nesse momento específico da apresentação da peça vai acontecer um momento em que nós vamos interagir com a plateia. De que maneira nós vamos interagir, já que a plateia não está, não é estudando com a gente, praticando com a gente, ensaiando com a gente. Então, como é que nós vamos organizar esse momento para que não fuja da temática da peça, para que não extrapole no tempo, não é? Precisa ter um tempo X, precisa ser algo que não vá para além da temática, entendeu? Então, aí sim acontece a improvisação como técnica teatral. Vamos avançar, meus amados. Quarta questão: que elementos foram necessários para a materialização da criação da obra de arte acima? De que obra nós estamos falando, meus amores? Nós estamos falando da famosa Abapuru, não é? A imagem que eu coloquei na nossa avaliação. A obra não é produzida por Tarsila de Amaral, a Abapuru.
E a pergunta é o seguinte: que elementos foram necessários para a materialização da criação da obra da Abapuru? Nós sabemos que o Abapuru, que a obra Abapuru, primeiro ela foi idealizada no campo do pensamento. Tarsila do Amaral primeiro pensou, não é? A situação que despertou aquela ideia, que tocou no sensível dela, não é? E fez com que ela produzisse a obra, criasse a obra. Então, meus amores, a Vaporô, ela foi criada, foi pensada, só que ela ia precisar, tinha alguns elementos, enquanto ela estava no campo das ideias, no pensamento, não é? Da artista, ela não podia ser vista nem por mim, nem por vocês. Quando, não é? Ela utiliza o quadro, que ela utiliza a moldura, que ela utiliza o tecido, não é? Para fazer a pintura, que ela pega o pincel, que ela pega as tintas, não é? Que ela começa a traçar e que ela começa a dar forma e que ele aparece de fato e o quadro, como vocês bem podem comprovar na avaliação, o quadro realmente se materializa, aí sim saiu do campo das ideias e nós conseguimos ver a Vapuru. Mas há alguns elementos, não é? Que propiciam alguns elementos que são necessários para que essa obra fosse materializada. E que nome recebem esses elementos? O primeiro deles é o suporte, que aí no quadro, no caso do quadro, não é? Foi a tela, foi o tripé onde a tela ficou apoiada, ali foram os suportes. Aí foi preciso as ferramentas. Quais foram as ferramentas? A tinta, o pincel, não é? Foram as ferramentas utilizadas, a mão da Tarsila, a ideia da Tarsila, foram foram as ferramentas utilizadas. E por fim, nós tivemos o meio, que era o quê? O meio eram os materiais necessários, é tudo isso que foi necessário para que a obra fosse criada. Eu só posso ver a obra, o meio que me permite ver a obra é a tela. E a tela só existe por conta da moldura. E a tela só existe por conta da tinta e do pincel e da ideia e da mão, não é? Que pinta, que traça do artista. Então, os elementos necessários são o suporte, ferramenta e os meios, que é a matéria. Só pode ser concretizada de fato por meio da utilização desses elementos, não é? Que facilitaram, não é? Com que a obra, não é? Fosse realmente materializada, saísse do campo das ideias da Tarsila, se transformasse no quadro que nós temos a oportunidade de ver, nem que seja, não é? Por fotografias. Bem, meus amados, e por fim, vamos para a quinta e última questão. O que propõe o curta-metragem Ghost in Catching? Qual é a proposta daquele curta-metragem, não é? Além de desmaterializar, não é? O corpo desmaterializou, porque o bailarino foi e emprestou os movimentos, mas não é ele que aparece no produto final, quando o curta-metragem está todo pronto e acabado, que vocês tiveram a oportunidade de ver um trecho do vídeo. E aí vocês viram que ali não aparece o dançarino, não aparece o bailarino, mas aparece o movimento que ele fez, não é? Então ali foi desmaterializado, ali foi um processo de desmaterialização. Por quê? Porque o dançarino ele não aparece, o que aparece, o que toma forma, o que toma o desenho é o movimento que ele fez. E no caso da proposta, qual é a proposta do curta-metragem? Capturar a essência do movimento por meio dos processos digitais. Essa é a proposta do curta. A proposta dele é essa, é capturar a essência. Qual é a essência da dança? É o movimento que acontece, não é isso? O dançarino, ele é o meio, ele é o suporte para que o movimento aconteça. No curta-metragem, o que é o interessante do curta-metragem é que o movimento ele ganha forma própria, independente do bailarino. É óbvio que para acontecer precisou do bailarino, mas para o processo final, para o resultado final, o bailarino não aparece. Então, a proposta era capturar essa essência do movimento.
era capturar o movimento, a essência do movimento, sem necessariamente precisar aparecer aquele que deu, não é, origem ao movimento, no caso, o bailarino. Então, meus amores, aí nós respondemos todas as 5 questões e eu consigo ver o rostinho de alívio de cada um de vocês, com aquela certeza de que respondeu a prova corretamente, que vai tirar um 10. Eu tenho certeza disso, tá ok? Tenha um ótimo dia, dá uma descansada, depois volta para os estudos de novo, que eu sei que nós estamos em uma semana de avaliação e vocês sabem como é que acontece a semana de avaliação. Sabe que é algo que realmente exige muito, tanto do professor quanto do aluno, não é? Então, dá uma descansada, dá uma relaxada, tá bom? Depois volta para os estudos e tenha uma ótima semana de avaliação. Não vou desejar que vocês, não é? Boa sorte para vocês na prova. Não, não, não. Boa prova. Não boa sorte na prova. Boa prova. Vocês façam e respondam, não é? Com muita certeza. Então, boa prova para vocês, não é? Boa prova, vocês sabem, quando você diz boa prova, porque o aluno não vai precisar de sorte para responder, ele vai precisar usar o conhecimento que ele tem, que ele adquiriu. Então, boa prova, boas provas para vocês e até a próxima semana. Tchau!